Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução daquelas questões referentes ao aulão sobre alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. A primeira questão é da maravilhosa Fulvestre, né? E veja o que ela pede, um resumão, né? Um conceito geral sobre o livro. Ela pergunta o seguinte: pode-se dizer que os poemas de alguma poesia filiam-se às propostas estéticas da primeira geração modernista porque exalta-se o dinamismo da urbanidade que possibilita uma visão mais plena e satisfatória. Lembra, urbanidade, dinamismo, isso tudo é futurismo. O Drummond até pega os elementos futuristas, mas não é para elogiar, enaltecer, exaltar a vida urbana, mas é para expressar uma visão muito crítica sobre essa modernidade. Então isso já descarta a letra A. Temos a letra B. Demonstra a preocupação do autor em abordar temas relacionados à diversidade cultural brasileira a partir de uma ótica ingênua. Não, esses modernistas não são ingênuos, eles são críticos. Descartada a letra B. Letra C. Através do desenvolvimento de temas prosaicos, prosaico é aquilo que é do cotidiano, até agora tá certo, né? Incorpora o cotidiano como matéria de poesia, idealizando-o. Não há idealização do cotidiano, repito, há uma visão crítica. Descartada a letra C. Caracterizam-se pela brevidade, pelo espírito de síntese. Parece que sim, né? Já que se apresenta na forma de poemas pílula, não só alguns, um ou outro poema, alguns poemas são na forma do poema pílula, do poema piada, mas há também poemas que são extensos. Então essa, por fazer uma generalização indevida, essa está errada. Veja, apresentam retratos urbanos e provincianos, em que ele fala daquela cidadezinha pequenininha, mas também fala da vida na cidade grande, né? Em que normalmente prevalece menos uma lógica descritiva, ele não é aquele cara que vai descrever detalhadamente, né? Tem mais o que? Uma perspectiva, lembra da visão poliédrica ou prismática, que é típica do cubismo? Ele vai pegar várias facetas da mesma realidade, né? Então, há uma perspectiva prismática da realidade vivida e observada. Então, aqui é a letra E. Portanto, primeira questão, a alternativa que deve ser assinalada é a E. A segunda questão também é da Fulvestre, né? O que ela fez? Ela pegou dois textinhos. O primeiro, o sobrevivente, que é um texto extenso, tá vendo? Por que aquela alternativa dele, a questão anterior, está errada? Porque não tem essa coisa do apenas poemas pílula. O sobrevivente é um poema extenso, né? Pegou-se apenas um pedacinho dele, ó. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Nossa, me fez lembrar um vídeo, vocês já viram, de uma máquina que vai amamentar uma criança? É isso mesmo, né? Tanto o vídeo quanto o poema Drummond apresentam uma visão negativa desta modernidade. Essa modernidade que você tem o que, ó? Máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Aqui, ó, se quer fumar um charuto, aperte um botão. Palitosa botou-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem fio. Parece que ele já previu o que aconteceu hoje, né? Não precisa estômago para digestão. E o segundo texto é o Cota Zero, que a gente já estudou em aula, né? Stop! A vida parou ou foi o automóvel? Então a Fulvestre pergunta o seguinte: sobre esses versos extraídos de alguma poesia, pode-se dizer que os dois textos podem ser aproximados quanto ao tema mecanização do cotidiano. Entretanto, enquanto o primeiro apresenta uma visão crítica sobre o tema, o segundo faz uma apologia, uma defesa. Você se lembra na aula que esse segundo texto, o Cota Zero, ele critica essa vida moderna. Então, A, descartada. Letra B. Os textos assemelham-se não apenas quanto ao tema, automatização da vida humana, mas também quanto à linguagem. Ambos apresentam a brevidade e a descontinuidade sintática. Veja, o que é isso, descontinuidade sintática? As frases não têm uma ligação, elas são descontínuas. Lógico que elas são contínuas. Ó. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Por exemplo, se quer fumar um charuto, aperte um botão. Tá vendo a continuidade? Paletós abotoam-se por eletricidade. Ó, amor se faz pelo sem fio. Então você tem 4 exemplos daquela afirmação que abriu esse trechozinho. Então vamos para a letra C. A crítica à mecanização excessiva que caracteriza a vida moderna evidencia-se no texto 1, especialmente no emprego da antítese no primeiro verso. Você tem o quê? Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Complicado e simples, há uma antítese para mostrar o absurdo dessa vida moderna, né?
E no texto segundo, o emprego do estrangeirismo, né? Ou barbarismo, que é a palavra stop. Desde que aconteceu aqui. It's a trap! Isso mesmo, né? It's a trap. É uma armadilha, uma cilada, né? Porque desde que aconteceu, a frase está muito bem articulada, mas não tem nenhuma relação, não tem nada a ver. A mecanização e o uso do elemento estrangeiro. Então isso aqui já descarta, já nos faz descartar a letra C. Então vamos ver a letra D. O texto 2 apresenta, através de uma linguagem marcada pela concisão telegráfica, lembra que telegráfico vem de telegrama, não sei se você já usou um telegrama, já postou, já enviou um telegrama, você paga por palavra, então quanto menos palavras, menos você paga. Então, telegráfico é isso, extremamente resumido, né? A crítica presente no texto 1, uma vez que os termos zero, stop e parou, e de fato esses termos resumem o texto, né? Veja, ele é muito telegráfico mesmo, stop, a vida parou ou foi o automóvel, né? Indica a total dependência da vida moderna em relação às máquinas, né? Então você leva um choque quando você percebe, nossa, eu parei no semáforo, mas não fui eu não, foi o automóvel que parou, quer dizer, a gente mistura os dois, lembra que a gente analisou isso na aula, né? Então é essa mesma alternativa a ser assinalada. E qual é o erro da letra E? Ela está muito enrolada, achei engraçada essa letra E. A máquina como assunto poético, tá. Pode ser verificado nos dois textos, o que torna evidente a influência exercida sobre o autor da vanguarda artística conhecida como futurismo. Lembra que o futurismo elogia a máquina, e aqui ele está criticando, está detonando essa vida da modernização, ok? Então, o que nós temos? Para a questão 2, a alternativa a ser assinalada é a D de dado. A questão 3 é aquele poema famosíssimo, celebérrimo, que é o Cidadezinha Qualquer. Lembra que ele termina com eita vida besta, meu Deus, nós analisamos esse poema na aula, né? Então pede-se a correta. A UEL, a Estadual de Londrina, pede a correta. Veja aí, o poema denuncia de forma irônica e com uma linguagem sintética a monotonia, eita vida besta, meu Deus, o tédio, né, que predominam em pequenas cidades do interior. Essa. Então, o que está de errado nas outras alternativas? Vamos ver a letra B. O poema mostra com um sentimento piedoso. Onde é que está a piedade? Desajuste existencial do homem diante da vida? Tira a letra B. Letra C. O poema retrata de modo... Onde é que está a tristeza? Onde é que está a melancolia, né? A desventura, uma desventura, um sofrimento amoroso que o Drummond sofreu, né? Desculpa, o sofrimento amoroso que ele sofreu. Um sofrimento amoroso que o Drummond teve em Itapina, em Minas Gerais. Ixi, viajou essa. Errada, descartada a letra C. Letra D. Predomina no poema um sentimento de nostalgia do passado. Olha que engraçado. Assim como eu falei sofrimento, né? Ele sofreu um sofrimento, aí vem a letra D, vem com essa redundância, né? Nostalgia só pode ser do passado, né? Não há uma nostalgia, não é que o cara tá com saudade, né? Da época em que ele vivia nessa cidadezinha petititinha, né? Além disso, é errado falar que eu tenho uma pouca elaboração estética. Lembra que você tem a estilística da repetição, essa preocupação que ele tem com um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham, né? Então até há uma preocupação estética com a construção do poema. Então está descartada essa letra D. Letra E. Há no poema uma preocupação de ordem social política. Não há elementos. Tudo bem, o Drummond é super famoso com A Rosa do Povo e Sentimento do Mundo, como poeta da esquerda, como poeta de questões políticas. Mas não aqui. Esse poema não tem preocupação política. Portanto, nós temos para a questão de número 3, você deve ter assinalado a alternativa A. Questão 4, olha lá de novo a dona Fulvestre, ela perguntando, refere-se corretamente a alguma poesia? Olha aí, eu quero as características gerais da obra, né? A seguinte afirmação, a imagem do poeta como gauche, como o torto, né? Veja, gauche quer dizer esquerda, né? Imagina você que é destro usando a mão esquerda, você fica desajeitado, sem jeito, torto, né? Revela a sua militância. Não tem aqui não tem essa preocupação com a militância com a esquerda. Isso é para outros livros, como Sentimento do Mundo, como qual outro? Como a Rosa do Povo. Não em alguma poesia. Então, descartada a letra A. Letra B. As oposições sujeito e mundo. Eu versus mundo. E o que mais? E a província versus a metrópole. A gente acabou de ver isso na questão anterior. Eita vida besta, meu Deus. Só pode descrever muito bem o que é essa vida nessa cidadezinha pequenininha, nessa província, quem vive lá.
E só pode saber que essa vida é besta quem tem contato com o universo da metrópole. Então você tem essa coisa, o província e metrópole. Que mais? O eu versus o mundo mais vasto é o meu coração, né? São fundamentais em vários poemas. Essa, certíssima. Qual é o erro da letra C? A filiação modernista do livro liberou o poeta das preocupações com elaboração formal. Veja, ele não tem aqueles cacoetes da poesia parnasiana que é rigidamente preocupado com rima rica, mas isso não quer dizer que ele não está preocupado com forma. Existe sim preocupação com a forma. A estilística da repetição, por exemplo, né, como a gente viu no poema da questão anterior. É um exemplo de um cara que está preocupado sim com a forma do poema. Então, descartada a letra C. E o que é que está de errado na letra D? Veja aí, o livro não contém textos metalinguísticos. Ah, não, né? Veja, eu tenho vários poemas que falam do papel da poesia, vários poemas que falam sobre a construção do poema. Lembra, gastei uma hora tentando escrever um poema que a pena não quer escrever. Lembra desse poema que a gente analisou na aula? Esse é um poema metalinguístico. Então, tem sim poemas metalinguísticos neste livro, tá? Então, essa está errada. Letra E. A ironia e o humor evitam que o eu lírico se distancie ou se isole. O Drummond é um cara retraído, o Drummond é um cara isolado, quer dizer, tem essa coisa, ao mesmo tempo que ele está retraído, ele quer estabelecer contato com o mundo, se expressar, né? Mas veja, ele não é o uso da ironia e do humor que vai impedir que ele tenha essa visão distanciada, eita, vida besta, mesmo dessa vida distanciada, para criticar o mundo dele. Então, letra E também está errada. O que significa que para a questão 4, você deve ter assinalado a alternativa B. Estou vendo aqui no folhetinho que saiu o número 7, mas na verdade a questão 5, que é do Enem, né? Pegou-se uma estrofe famosíssima do Drummond, né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, né? E aí pegou-se uma outra, né? Do Fontella, que diz o seguinte, CDA, quer dizer, Carlos Drummond de Andrade, imitado. Ó vida, triste vida, se eu me chamasse Aparecida, estava na mesma. Quer dizer, eu só conseguia arranjar uma rima, mas eu continuaria tendo o quê? Essa vida, essa triste vida. Então, ele nem pergunta, Eurípides Fontella intitula o seu poema CDA, sigla de Carlos Drummond de Andrade, e entre parênteses indica imitado. Por quê? Como dos versos Drummond, ficou fácil agora, né? Veja, ó vida, triste vida, se eu me chamasse Aparecida, quer dizer, eu conseguiria a rima, acertar a forma do meu poema, mas daria na mesma, minha vida continuaria triste, né? Por isso que o Drummond fala isso, né? Se eu me chamasse Raimundo, qual que é o problema? Seria só uma rima, não seria uma solução. Solução por quê? Eu tenho um coração muito vasto, eu me emociono demais, eu tenho uma crise aqui em relação ao quê? O meu contato com o mundo. Portanto, isso está na letra A. Aponta a insuficiência da poesia para solucionar os problemas da vida. Tá facinho, né? Mas vai que você tenha ficado com dúvida em relação às outras. Ou seja, por que não a letra B? Expõe o egocentrismo, né? De sentir o coração maior que o mundo. Um coração maior que o mundo não é, tem um pouquinho de egocentrismo, mas não é, a questão não é o egocentrismo que faz esse contato entre os dois poemas. A questão que o coração maior do que o mundo é tornar-se tão sensível, né? Isso faz com que a pessoa, sabe aquelas pessoas que são muito sensíveis, elas acabam sofrendo demais. Esse é o meu problema, meu coração é maior que o mundo. Então, descarta a letra B. Letra C, invoca a tristeza da vida para potencializar a eficácia da rima. Não há uma relação de finalidade. Por que eu estou trazendo essa tristeza? Para tornar a minha rima mais potente, mais forte. Não. Essa relação de ideias não está presente nos textos, né? Descartada a letra C. Letra D. Apresentam receio de colocar os dramas pessoais no mundo vasto. Eu estou com medo de colocar o que eu estou sentindo, são dramas tão pesados, como é que eu estou com medo de passar isso para o mundo? Essa ideia não está sendo desenvolvida em nenhum dos dois poemas, tá? Adota tom melancólico para evidenciar a desesperança com a vida. O Drummond, um desespero, tudo que ele fala apenas é que ele é um cara que tem muita emoção, né? E aí é que está a crise dele, é muita emoção e a poesia não dá conta disso. Portanto, o que você deve ter assinalado para essa questão? Que está aqui como 7, mas é questão 5. Para a questão 5, a alternativa a ser assinalada é a A. Sexta, eu acho uma graça esse poema, né? Veja que o Drummond diz, põe-me, olha que cuticute, que fofo, né? Põe-me, e depois você vai dizer que ele é antilírico? Não, ele é um cara que se emociona de uma forma contida, né? Olha como ele é cuticute. Põe-me escrever teu nome com letras de macarrão. No prato,
a sopa esfria. Cheia de escamas e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. E olha, que emoção. Só que aí o que acontece? Desgraçadamente falta uma letra somente para acabar o teu nome. Primeiro drama, né? Olha que interessante, um drama que vem de uma cena bem cotidiana. E aí vem o pior. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Me faz lembrar a mãe que quer que você pare o seu jogo online, que está na hora de comer, né? Veja, ela está com uma preocupação que não tem nada a ver com a preocupação real, aquela preocupação forte que você tem de jogar LOL, que eu sei que você joga, tá? Então, engraçado, essa incongruência, esse descompasso. Eu estou mergulhado nas minhas emoções e essas pessoas, né? Essas pessoas na sala de jantar, olha, essa limitação, essa mediocridade, são preocupadas em nascer e morrer. Então, é isso que o Drummond, no fundo, uma cena tão prosaica, tão bobinha, tão cotidiana, acaba criticando, né? Bom, por Campinas, esse poema é caracteristicamente modernista. Por quê? Que uniformidade dos versos. Pode até ser que tenha, e não tem mesmo, mas pode até ser que esse poema tenha uniformidade, mas isso não é uma característica modernista. O modernismo ama o verso livre, né? Sem uniformidade de versos, né? Letra A descartada. B. Tematiza-se o ato de sonhar. Ele estava sonhando com a amada, mas isso não quer dizer que eu esteja usando a linguagem surrealista. Surrealismo é o delírio, né? É a relação absurda de ideias. E aqui eu não tenho relação absurda de ideias na expressão dessas ideias, tá? Então, letra B, errada. Satiriza-se o estilo da poesia romântica. Não, ele está dizendo que está tendo um trabalho romântico. Agora, não estou satirizando o estilo romântico. Defendendo-se os padrões da poesia clássica. Oxi, nada a ver. A letra C. A linguagem coloquial dos versos livres, veja, o coloquial, o verso livre, se a cara do modernismo. E esse poema tem sim linguagem coloquial, tem sim verso livre, tem também humor, né? Um poema engraçado. Não, olha, me proíbem de sonhar aqui, porque a sopa está esfriando. E o que mais? E o lirismo é um poema que fala de sentimentos, é o cara que está confessando seus sentimentos, por isso que é lirismo. Lembra a poesia lírica, aquela em que o eu, que está falando no poema, está confessando os seus sentimentos. É o que está aqui. Então, está encarnado numa cena bobinha do cotidiano. É um jantar em família, né? Então, é essa que você deve ter assinalado. E qual é o erro da letra E? Ela tem uma armadilha, ó. O dia a dia surge, sim, como um novo palco das sensações poéticas, sem imprimir alteração profunda na linguagem lírica. Sem imprimir alteração profunda? Não. Eu tenho uma alteração profunda na linguagem lírica, veja, eu estou expressando essa linguagem lírica, eu estou me expressando liricamente com português coloquial, com humor, com verso livre. Então, há sim mudança na expressão lírica. Portanto, para a questão 6, você deve ter assinalado a alternativa D. A sétima questão, ela pede o seguinte: destacam-se nesse poema características marcantes do Drummond modernista. Ué, tem outro Drummond? Tem um político social de esquerda e tem um metafísico. Não, eu quero o primeiro Drummond, o modernista. Letra A, ó, já falei, tendência metafísica é o Drummond 3, tá? O discurso sério, sentencioso, isso é o 3. Descarta esta A. B, a memória familiar, vai que seja um poema, né? O pessoal jantando, não sei se é memória familiar, mas vamos lá. O canto elegíaco, elegia, é o canto de luto, de tristeza, que eu não tenho luto, não é um texto pesado. Tudo bem, então me proibi de sonhar com a minha amada, mas isso não quer dizer que é uma elegia. Elegia é muito pesada, é muito triste. Lembra, a elegia surgiu na Grécia Antiga como um poema para expressar o luto. E aqui eu não tenho luto aqui. Letra B descartada. Letra C, a exposição da timidez pessoal. Talvez esse gesto, enquanto todo mundo está comendo, ele está lá, né? Olhando para aquelas letrinhas do macarrão, sei lá se isso é timidez, vá que seja, né? A fala amargurada, eu não tenho nenhuma amargura aqui. O pior, recuperação da forma fixa. Não tem forma fixa, os versos são livres, não há um número fixo de sílabas, né? Então, descartada esta alternativa. Letra D, a preocupação de cunho social neste país é proibido sonhar. Vá que seja, né? Pessimismo? Não, ele está muito humorístico aqui. O pior, desintegração do verso. O verso não está desintegrado, o verso está inteirinho aqui, você consegue ler.
estava sonhando. Ó, está sonhando? Olha que a sopa esfria. E agora tem uma ligação lógica. Estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Nesse país é proibido sonhar. Então não tem desintegração do verso. Sobrou então, qual é a correta? O isolamento da personalidade lírica, enquanto está todo mundo preocupado em comer, né? Cumprir essas obrigações dessas pessoas, da sala de jantar. Ele não. Ele está mergulhado numa coisa que é só dele, está sonhando, pensando na nada, né? A ironia, que é um tom irônico, tirado do sarro, e um estilo prosaico, aquele estilo do bate-papo, da conversa, do cotidiano, né? Portanto, você assinalou para a questão 7, a letra E. Oitava questão, FATEC. Eu achei uma graça esse poema. Olha, música. Por quê? Olha o que ele diz. Uma coisa triste no fundo da sala. Me disseram que era Chopin. Então tem alguém tocando Chopin, provavelmente piano, né? A mulher de braços redondos que nem coxas, essa imagem estranha, né? Esquisita. Mulher de braços redondos que nem coxas, martelava. Nossa, que imagem esquisita. Ela não está tocando piano, ela estava martelando na dentadura dura, aquelas teclas do piano. Ele fala que é uma dentadura. Olha que imagens estranhas. Isso é bem modernismo. O modernismo quer buscar metáforas, imagens inusitadas, diferentes, nunca antes usadas. Então, olha, martelava na dentadura dura sob o lustre complacente. Complacente é aquela pessoa que aceita as coisas, que é paciente. E veja, complacente é uma coisa que você associa a pessoas, não a um lustre. Eu considerei, olha, enquanto você está lá tocando, né, enquanto a pessoa está lá tocando piano, ele lá ouvindo essa música triste, então a tristeza fez ele pensar o quê? Eu considerei as contas que era preciso pagar aos boletos, né? Os passos que era preciso dar, as dificuldades. Enquadrei o Chopin na minha tristeza e na dentadura amarela e preta, as cores das teclas do piano, né? Meus cuidados, que os meus pensamentos voaram como borboletas. Engraçado, você está ouvindo aquela música triste, né? E aí, essa música tristinha já te faz lembrar, ai, tá chegando o vestibular, ai, tá chegando, você já embrulha tudo, empacota tudo na mesma tristeza. Portanto, o que é a FATEC? Bonitinho, engraçadinho esse poema, né? Ele consegue ser ao mesmo tempo engraçado e muito bonito, muito emotivo, né? A FATEC pergunta o seguinte: as marcas modernistas mais acentuadas no poema são alusão ao compositor Chopin? Não sei, mas vamos lá que seja, como forma de recuperar valores subjetivos da estética romântica. Quer dizer, o modernismo tem como característica recuperar a subjetividade do romantismo. Não, o modernismo não faz isso, não é? Ele pode retomar outros temas românticos como a cultura popular, o nacionalismo, mas não a emotividade. Então, letra A está descartada. Letra B, crítica aos procedimentos parnasianos. Onde você está vendo isso? Crítica aos procedimentos parnasianos. Só porque ele fala de imagens ou porque fala de corpo, não faz sentido a letra B. Letra C, marcas do fluxo da consciência que tornam, né, o texto relativamente hermético, quer dizer, que não dá para entender. Dá para entender. Até aquelas metáforas extremamente ousadas, elas fazem sentido, né? Então, não é que é um texto hermético, e não é um fluxo de consciência, né? Aquele que você vai ver, por exemplo, onde você vê no livro Angústia, uma ideia lembrando outra, uma ideia puxando outra, né? A pessoa está lá brisando, não é um fluxo de consciência que tem aqui, não. Vamos ver então a letra D. O uso da primeira pessoa como forma de realçar a objetividade. Desde quando primeira pessoa reforça objetividade? Primeira pessoa tem a ver com subjetividade. A objetividade é a terceira. Errada a letra D. Temos a E. Emprego de construções da linguagem coloquial. Modernismo é isso, lembra? É cocô. É o cotidiano para falar do coloquial, né? Um exemplo de coloquial você tem aqui, ó. Enquadrei o Chopin na minha tristeza e na dentadura amarela e preta meus cuidados voaram com borboletas. Então ele parece estar batendo papo com você, né? Que mais? E versos livres, não há um número não há um número fixo de sílabas. Imagens inusitadas, braços que ele fala parecem coxas, o teclado piano ele chama de dentadura dura, e essas imagens são realmente inusitadas. Portanto, para a questão 8, você deve ter assinalado a letra E. Nona questão, segunda fase da Dona Fulvestre. Você tem o primeiro poema, política literária, né? O Drummond critica muito isso, né? Esses poetas que estão ligados aos políticos, puxam o saco dos políticos, por isso que eles são consagrados, são homenageados, tá? Então não é uma poesia real, essa poesia oficial. É uma poesia o quê? É uma poesia oficialesca, né? Essa poesia política, né? Ele fala aqui, ó, o poeta municipal
é um título oficial, né? Discute com um poeta estadual qual deles é capaz de bater, superar o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Olha, o humor traz esse elemento de surpresa do final. Eles querem superar o poeta federal, então você imagina, ele é o maior, é o federal, é o mais sublime. E sublime, ele está tirando ouro do nariz. Tirar ouro do nariz é limpar o salão, tirando caquinha. Coisa de gente desocupada, né? Tá tirando caquinha do nariz. O segundo poema é uma anedota búlgara, que a gente já analisou em aula, né? E a nona questão é aberta. Ela fala o seguinte: costuma-se reconhecer que esses poemas, pertencentes ao modernismo, apresentam aspectos característicos do poema piada, modalidade bastante praticada neste período literário. A. Identifica um recurso de estilo tipicamente modernista que esteja presente em ambos os poemas. Você poderia citar, veja, um recurso modernista, né, um recurso de estilo. Você tem a linguagem coloquial, né, que é aquela linguagem que é usada no dia a dia. Você poderia citar o verso livre, quer dizer, não há um número fixo de sílabas. O verso branco, quer dizer, aquele que não tem rimas. Veja, se você não conseguir lembrar o nome, é verso livre, você não basta descrever. Não há um número fixo de sílabas, ou os versos não são rimados. Ótimo, tá ok? A estrofação é livre, né? Não tem aquela coisa da estrofação fixa, por exemplo, no soneto 4, 4, 3, 3. É livre essa estrofação, tudo bem? Essa é a resposta esperada no item A. Já o item B, ele pergunta, considera a seguinte afirmação. O Veste gosta disso, hein? Ela dá uma afirmação para você analisar. O poema piada visa um humorismo instantâneo e, por isso, esgota-se em si mesmo, não indo além desse objetivo imediato. A afirmação aplica seus poemas aqui reproduzidos? Nesse caso, você vai dizer que não, porque além do humor, os dois poemas permitem crítica social. Então você tem o primeiro poema criticando essa poesia oficial ou oficialesca, e o segundo poema criticando essa forma genocida, né, essa forma sanguinária de comandar, de governar um povo. Tudo bem? E a 10ª questão também é da FUVEST, é do último vestibular da FUVEST. Título vem do inglês, in English, Sweet Home, quer dizer, doce lar, né? Home, sweet home. Lembra? Lar, doce lar. Quebra-luz, que era como antigamente queriam, né? A palavra que antigamente queríamos usar no lugar de abajur. Então imagina, você está no abajur, né? Num quebra-luz, numa luminária. Imagina aconchego. Você está na sua sala, essas pessoas da sala de jantar são preocupadas em nascer e morrer. Veja, Drummond está sempre criticando essas pessoas limitadas, esse padrão burguês de vida, esse pequeno burguês. Então, olha, quebra-luz, aconchego. Teu braço morno me envolvendo, a fumaça do meu cachimbo subindo. Como estou bem nessa poltrona de humorista inglês. O jornal conta histórias, mentiras. Ora, afinal, a vida é um bruto romance. Lembra, bruto romance, a noção que a gente vai aprender ainda, né, quando a gente fala de angústia, né? Mas acho que você já sabe, romance, ele tem uma visão crítica, pesada, problemática da vida. Ou a personagem está em crise, né, o protagonista está em crise, ou os valores que esse protagonista defende estão em crise, ou o mundo em que essa personagem, esse protagonista vive, é um mundo em crise. Então, olha, a vida é um bruto romance, quer dizer, bruto, um baita, violento, ou muito, né? É um baita romance. Nossa, romance no sentido de um monte de crise. E nós vemos folhetins sem saber. Lembra que o folhetim está muito mais preocupado com a aventura, com aqueles plot twists, aquelas reviravoltas na história, né? Mas surge um imenso chá com torradas, não é? Olha aí, essas pessoas na sala de jantar, surge o chá com torradas, chá da minha burguesia contente. Ó gozo da minha poltrona, ó doçura de folhetim, ó bocejo de felicidade. Veja, o Drummond que critica o tédio, o marasmo, essa sensaboria da vida da pequena cidade, agora está criticando essa vida na grande cidade, né? Essa vida burguesa, essa vida limitada. Mas vamos à letra A. Porque a expressão em inglês sweet home suscita, provoca, faz lembrar no título do poema um teor de ironia. Não tem nada de doce aqui. Esse home, esse lar, marcado pelo quê? Pela mediocridade, sabe, essas pessoas da sala de jantar são apenas preocupadas em nascer e morrer. Quer dizer, é uma vida limitada, é uma vida canhestra, é uma vida boba, é uma vida sem grandes emoções. Então, o que tem de doce aí? Por isso que ele foi irônico. Então, a ironia está no fato de esse adjetivo, sweet,
ser associado a um padrão de vida que não é doce, mas é medíocre, é limitado, tudo bem? Então essa é a resposta esperada para o item A. O item B, na circunstância do poema, os termos bruto romance e folhetins, como formas literárias, representam diferentes visões do mundo, estabelecendo entre si um contraste simbólico. Veja, o bruto romance está ligado a uma visão crítica da vida. A vida, gente, ela é problemática. Não. Eu quero ficar aqui na minha poltrona, não quero saber dos problemas da vida. Então a vida é um bruto romance, então o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar nesses folhetins, né? Então ele fala aqui, ó, e viver nos folhetins sem o saber, né? Então essas historinhas de aventura, né? Essas historinhas bobinhas. Então a gente quer mais mergulhar nessas histórias do Sweet Home, né? A gente quer mais mergulhar nessas histórias limitadas, historinhas bobinhas, né? Para garantir um padrão até mais agradável, mais interessante de vida. Então é esse contraste que está sendo estabelecido entre a visão problemática da vida, que é do romance, e uma visão mais suavizada, né? Uma visão mais folhetinesca, né? Mais bobinha, mais ingênua, que é o que a gente prefere. Então, veja, tem gente que fala, depois de tanta dificuldade que eu tive, estudei, trabalhei, eu quero chegar em casa, eu quero, sei lá, quero assistir um Big Brother, eu quero assistir uma novela, então eu quero essa coisa mais bobinha da existência. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação às questões sobre o aulão, sobre alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Espero que minhas orientações tenham sido úteis. Eu sei que você gabaritou esse folheto, mas se você tem alguma dúvida, não hesite em me contatar, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.